ano, né, com o primeiro evento de neuropsicologia, tá? Então, oficialmente, boa noite a todas vocês, enquanto o pessoal vai chegando aí também. É bom ter vocês aqui, tá? A gente aproveitou esse tempinho aí para nos conhecer um pouquinho. Sejam bem-vindos, quem já conhece, quem já foi aluno, quem está pela primeira vez, sejam bem-vindos para o nosso encontro de neuropsicologia, o primeiro do ano, tá? A ideia hoje, pessoal, é bem simples, é ajudar vocês a entender a neuropsicologia e te mostrar na prática, né, no dia a dia clínico, tá? Nossa pós ela é voltada ali para o atendimento clínico. Vou fazer uma rápida apresentação, tá? Meu nome é Adriano, para quem não me conhece, faço parte aqui da equipe da Viver Mais Psicologia, e comigo também está aqui minhas colegas, a Isa e a Manu, que vai ficar ali no suporte para ajudar a gente aqui, respondendo perguntas no chat, tá? Tudo que vocês precisarem aí. Então, fiquem à vontade para vocês comentarem, mandar dúvidas, reagir, tá? Pode aproveitar bastante esse momento que é de vocês, tá bom? Então, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero entender um pouco de vocês, né? Com quem está aqui comigo hoje. Vi que algumas pessoas eles estão na graduação, né? No início da graduação. Tem algumas pessoas que já são formadas, já são psicólogas, né? Ou estão quase, tem pessoas que já estão já no finalzinho também da graduação. Isso é muito legal. E aí a gente se depara, né, com a seguinte pergunta. A gente olha para a neuropsicologia e pensa, né? Ah, eu acho legal, eu tenho uma queda, eu acho incrível, mas eu não sei por onde começar ali na clínica. Tenho medo, né, de avaliar o paciente que chega ali para vocês, né? Será que vou dar conta de tudo isso na prática? Então, todas essas dúvidas é normal acontecer, né? Principalmente para quem aí está recém-formado. Então, se passou isso já na cabeça de vocês, vocês estão no lugar certo, aproveitando esse evento aí maravilhoso, e a Viver tem muito a oferecer para vocês, tá? É, Então, vou pedir para o suporte colocar ali no grupo, no chat já para gente o grupo de interessados, que é o grupo ali de neuropsicologia de pessoas interessadas. Ali nesse grupo, pessoal, a gente manda muita informação referente a pós, todas as informações e dúvidas que vocês tiverem também. Vocês podem mandando lá. Então, assim, entrem no grupo, tá? Que as meninas vão colocar ali no chat, para vocês ficarem por dentro de todas as informações da nossa pós de neuro, tá? Então, só para tranquilizar, meninas, vocês que estão na graduação, em fases iniciais, tá? Nós também pensamos em vocês, tá bom? Na Viver não pensa só nos profissionais já formados, nós também pensamos nos estudantes, tá? Porque aqui na Viver nós temos cursos de formação que vocês podem iniciar ali a partir do sétimo semestre, tá? Então nós temos cursos aqui que vocês estando no sétimo semestre, você já pode iniciar, dar um pontapé inicial ali, né? E já iniciar a sua especialização. Já pensou você terminando a graduação com uma especialização, né? Isso é muito bom. É, então, suporte, coloca ali pra gente os grupos de interessados, tá? Para quem quiser saber mais dos nossos cursos, todos os nossos cursos que nós temos também, tá bom? Então, assim, gente, já convido vocês a ficarem até o final, que a gente tem muita informação para passar para vocês, tá? Para quem já é formado, para quem está nas últimas fases aí, fiquem até o final aqui com a gente hoje, tá? Porque além de eu explicar como funciona a nossa pós em neuropsicologia clínica, a gente preparou um bônus, né, para vocês lá no finalzinho, que eu vou estar falando, um bônus muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão amar, tá? Então fiquem até o final do evento aqui com a gente, tá bom? Hoje vocês vão sentir um pouquinho de como é ser nosso aluno, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa instituição, depois a prof vai falar sobre um tema aí muito interessante. Então, hoje vocês vão sentir esse gostinho de como são nossas aulas, de como ser nosso aluno, né? Porque a gente acredita, a neuropsicologia ela não está só no slide, né? A gente está na prática, está ali no dia a dia, na clínica, né? Então, a gente fala assim, de caso, de prática, de dúvida realmente, né, real ali, de segurança clínica, que é super normal, porque é isso que acontece, né, no consultório. É, Então, os nossos alunos aqui, eles contam com supervisão de casos clínicos desde o início do curso. É isso que é o legal, né? A gente costuma falar que as nossas aulas são teórico-práticas, por causa desse momento especial que é a supervisão, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, tá? Então, para vocês entenderem melhor como tudo isso funciona, eu vou pedir para o suporte compartilhar, as meninas compartilharem ali para vocês um vídeo bem curtinho que apresenta a nossa pós em neuropsicologia, tá? E aí depois eu dou continuidade, passando mais algumas informações bem legais da pós, tá? Então assiste assim, com esse olhar. Isso faz sentido para a minha realidade hoje, né? Coloca essa
essa dúvida e essa perguntinha aí na sua mente e assista esse vídeo para vocês verem como funciona. A mente humana ainda guarda muitos mistérios. O que acontece quando nossos processos cognitivos falham? Como podemos avaliar e intervir para recuperar funções essenciais da vida? Bem-vindo ao mundo da neuropsicologia clínica. E se você pudesse decifrar os mistérios do cérebro e usar esse conhecimento para ajudar pessoas a superar desafios como memória, atenção e comportamento? A neuropsicologia clínica não é só uma ciência, é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e profissional. A neuropsicologia clínica é o futuro da saúde mental e neurológica. O mercado está cheio de oportunidades para quem se especializa. Aqui na VV, você vai encontrar no nosso curso de neuropsicologia clínica tudo para você poder saber como acolher o seu paciente, escolher todos os instrumentos certos para todo o processo de avaliação, a aplicação desses testes, a devolutiva, você vai aprender todo esse processo de avaliação e depois todo o planejamento terapêutico personalizado, claro, para cada situação. E você vai aprender também a fazer a reabilitação e todo o acompanhamento de uma reabilitação. Você vai ter um curso completo e tudo isso com grupo de estudos onde você vai poder fazer o seu aprofundamento teórico e o melhor, supervisão temática todos os meses para você trazer todas as suas dúvidas e casos clínicos para você poder supervisionar e aprender com a prática como fazer lá no seu consultório. Você pode até estar pensando, será que esse curso é para mim? Será que eu vou conseguir, oferecer esse serviço lá no consultório? E eu vou te falar, sim, a resposta é sim. Com esse curso de neuropsicologia clínica, com certeza você terá todo o conhecimento que você precisa para você atuar lá no consultório. Você vai se preparar para todos os desafios e todas as oportunidades que essa grande área aí crescente está te oferecendo. Portanto, se prepare, estude, faça a diferença. Tire todas as suas dúvidas, clicando aqui, entre em contato com a gente. A mente humana ainda guarda. Ótimo, obrigado, meninas. Legal, né, gente? Então, assim, ó, só reforçando uma informação bem importante, a nossa turma ela vai começar agora, em fevereiro, dia 23 de fevereiro, numa segunda-feira, tá? Nós temos a modalidade do dia de semana, que são 3 segundas-feiras. Então, dia 23/2, é, as aulas iniciam, tá? Da pós-neuropsicologia clínica. E as inscrições já estão abertas, tá? Quando eu falei para vocês do bônus, é para vocês que estão aqui no evento. Então, fiquem até o final que a gente vai ter esses bônus especiais para vocês que estão aqui no evento, tá? Então, as inscrições já estão abertas. Se você já quer iniciar sua especialização, antes de tirar as dúvidas, a gente está aqui para isso, tá? Então, não perca a oportunidade. Entre então ali no grupo de interessados que o suporte vai deixar aqui no chat, tá? Que a gente vai passar lá para vocês todas as informações, tudo lá no grupo, tá? E também vamos enviar os bônus, né? Explicar também sobre os bônus lá depois no grupo, tá? Então fiquem atentos aí. Bom, quanto ao certificado, pessoal, todo evento aqui da Viver, ele é gratuito, né? Você se inscreve, ele é gratuito para você aproveitar e adquirir mais conhecimento, né? Caso vocês desejem o certificado, lembrando que ele conta como horas complementares, né? E aí tem uma taxa simbólica de R$ 35, tá? Então o certificado ele é opcional. Se você quiser o certificado, né? A gente vai enviar ali o link de pagamento e ele vai ser enviado para você. Caso você não queira o certificado, é totalmente gratuito, tá? Então, antes da gente seguir, pessoal, deixa eu fazer alguns convites também para vocês, já aproveitando aqui bem rapidinho, para a gente continuar se aprofundando aí na neuropsicologia, tá? Aqui na Viver, a gente tem vários pontos, né, de entrada, né, dependendo do momento que você se encontra hoje. Então, aqui nós temos eventos gratuitos,
cursos livres para quem quer se aprofundar em temas específicos, né? Os cursos eles são mais voltados ali para temas mais específicos e também a nossa plataforma de streaming. Pessoal que ainda está na graduação, né? Quando eu falei que a Viver também pensou em vocês, é justamente ali, com o curso de formação que você inicia a partir do sétimo semestre, você pode iniciar ali a partir do sétimo semestre, e também a nossa plataforma de streaming, que é mais ou menos parecido com uma plataforma Netflix, né? Quando a gente fala do streaming, né, a ideia é oferecer aprendizado contínuo com flexibilidade, né? Ali vocês vão ter cursos de diferentes áreas da psicologia, acesso a gravações e certificado, tá? Então é um espaço para quem quer se atualizar, se aprofundar, né? Com temas específicos ou até mesmo ampliar ali o repertório clínico para quem já atende, né? Suporte, coloca para nós ali, meninas, coloca para nós ali o link, tá? Do streaming também, para quem tiver interesse. Então, para vocês que estão ainda na graduação, essa plataforma, ela já inicia ali o aprofundamento, o aumento aí de conhecimento, tá? Então, é uma plataforma muito enriquecedora para vocês. A gente pensou muito, muito com carinho em vocês que estão na graduação, tá? E também eu quero convidar vocês para a oficina gratuita sobre avaliação atencional, TDAH versus TEA, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, tá? Então, é uma oficina que também vai ser gratuita sobre avaliação atencional, TDAH versus TEA. Dia 10 do 2, pessoal, anotem aí na agenda. Então, é um tema que gera muita dúvida na clínica, né? E que exige, assim, um olhar mais técnico e sensível ao mesmo tempo, tá? Então, o suporte também vai deixar ali para vocês no chat, tá? Mas já adianto que também é online, é ao vivo, gratuito e com certificado opcional, tá? É um estudo de caso, né? Então, elas vão colocar para vocês ali no chat. Nossos cursos livres, né? Como eu falei, que são temas mais específicos, né? Para quem já atende ou quer ganhar mais segurança, né? Em demandas ali mais específicas que chegam para vocês na clínica, um deles é o curso. Nós temos vários cursos, né? E aí eu vou citar um para vocês também, que é o curso de transtornos de personalidade, psicodiagnóstico e intervenção, com foco em avaliação, critérios diagnósticos e manejo clínico, tá? Então, assim, esse curso é um formato mais aprofundado, mais pontual, inclusive, né? É ideal para quem quer avançar aí passo a passo, né? Também vou pedir para as meninas ali do suporte colocar o link do site. Pessoal, lá no site vai ter uma aba, uma parte ali no site, que vai ter ali cursos livres, tá? Então, toda a nossa agenda de cursos, elas vão sendo atualizadas ali nessa parte do site, tá? Temos cursos de várias áreas, né? Então, ali também vocês conseguem se inscrever para esses cursos e quem quer um tema mais específico, tá? Então, assim, a gente sabe que a prática na clínica a gente vai construindo pouco a pouco, em diferentes formatos, né? Diferentes caminhos aí. Então, se você já percebe que a neuropsicologia faz sentido, né, para sua trajetória, para implementar, se você já atende na clínica, né, para complementar aí a sua trajetória, né, esse caminho é um caminho que te aprofunda com toda a segurança e embasamento, né? Então, se você já tem essa certeza, entra no grupo de interessados, que lá a gente vai estar colocando todas as informações da pós, tá? Nós também estamos nas redes sociais, pessoal, que é muito forte hoje em rede social, né? Então, se você quer continuar aprendendo, se aprofundando sempre, né, se atualizando na psicologia, então a gente tem mais esse convite aí para vocês, tá? Nós também estamos na Viver Mais Psicologia também está nas redes sociais, né? Então, para vocês ficarem por dentro dos conteúdos dos eventos, nós temos lives também, dicas clínicas, né? E qualquer informação que possa agregar você aí na formação profissional, tá? Meninas do suporte, por gentileza, novamente, coloquem as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, no próprio site oficial e também no TikTok, tá? Então, sigam a gente aí, adicionem a página, sigam a página no TikTok, que as meninas são craques para passar todas as informações lá para vocês, tá? Então, pessoal. Essas são as informações iniciais. Depois fiquem até o final mais uma vez. Vou pedir para vocês que eu vou passar mais algumas informações, inclusive os bônus depois, tá? Então, quero chamar agora com muito carinho a Prof. Rosana, né? Que já está aqui com a gente. A Prof. Rosana, ela é psicóloga, neuropsicopedagoga e educação especial, e sexologia clínica. Ela faz atendimentos clínicos também de forma presencial e online. E além disso, ela é nossa professora também aqui na Viver, gente. Então, assim, guiem
pensando nessa pós, né? Vocês vão encontrar todas essas informações aí. Então aproveitem a prof, aproveitem que ela está aqui, né, passando todas as informações necessárias com esse tema bem bacana mesmo, né? De vivência. Então, prof, fiquem à vontade. O palco é todo seu. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, iniciando o ano de 2026 na Viver Mais Psicologia. Quero desejar a todos um feliz ano, que seja de muito sucesso, que a gente tenha bastante paciente nas nossas clínicas, nos nossos cursos da Viver. Quem está aí ainda em formação, que consiga aí atingir seus objetivos. E é isso. Eu sou a Rosana, hoje eu moro em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Sou psicóloga, neuropsicopedagoga, sexóloga clínica. Eu trabalho também em escolas, eu atendo 1.300 alunos, enquanto orientadora educacional e faço um trabalho de psicóloga com os profs, porque na educação a gente não faz clínica, né? Mas assim que eu percebo alguma coisa, os professores encaminham, e aí eu faço encaminhamento para a rede particular ou então para a rede SUS, né? Parceria com o posto de saúde, com o CRAS, com o CAPS, com o que for necessário. A faixa etária que hoje eu estou atuando é o ensino médio, né? Então, todos esses alunos são adolescentes, entre 15 e 18 anos, e a EJA também, que eu atendo algumas noites lá na escola, e aí já são pessoas assim, de 18 até os 50 anos. Então, essa é a minha prática, minha experiência. Minha clínica fica aqui no centro. É, Gosto muito da clínica, mas também gosto muito da escola. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atenção. Vamos ver se eu consigo já abrir meu slide para fazer algumas provocações com vocês. Deixa eu ver aqui. A partir de agora, gente, vocês não vão mais me ver, né? Aliás, eu não vou mais ver vocês, vocês vão me ver. Aí, quem quiser parar ali, fazer alguma pergunta, o pessoal da equipe puder me sinalizar, a gente vai parando e vai conversando. Porque a minha ideia não é que seja uma aula só eu falando e vocês ouvindo. Gostaria muito que todos que tiverem oportunidade, assim, podem estar se manifestando, tá? A gente para e conversa. Como é que tá aí? Vocês estão vendo bem? Tá tranquilo? Aqui pra mim tá tudo preto, prof. Não sei se só pra mim. Não, aqui eu tô conseguindo ver ela e o slide. É? Então é só pra mim. Eu tô vendo também tudo. Aqui também, tudo certo. Posso continuar, então? Por favor, prof. Então, pessoal, hoje, o que que eu vim trazer para vocês? Uma provocação. A minha aula vai falar sobre atenção em tempos de excessos. O que será que é essa atenção em tempos de excesso? A gente sabe que a gente vem com uma avalanche muito grande aí de rede social, de tela, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas será que o nosso cérebro ele dá conta de atender isso tudo ao mesmo tempo? Como que a gente percebe isso, essas mudanças, como elas vêm acontecendo, né? Então, os estudos vêm apontando que o tempo em média de um adulto consegue manter a atenção sustentada, que é o foco mesmo em assistir uma aula, ler um livro, olhar um filme, está ali em tempos de 10 a 20 minutos. E isso vai reduzindo conforme a idade, né? Nos adolescentes, de 10 a 15 minutos, e nas crianças, de 5 a um pouquinho menos. Então, depende o tipo. Aí, para isso, o cérebro vai precisar de um estímulo para que ele não entre, não fique com sono, se distraia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então. Mas, afinal de contas, gente, o que que é atenção? O que será que é essa atenção, né? Atenção é uma função cognitiva que direciona diretamente os recursos para os estímulos que são mais relevantes.
estou vendo um filme, estou prestando atenção no filme, mas chega uma mensagem de alguém que eu estou querendo muito essa mensagem. Eu desligo do filme e foco na mensagem, tá? Então, atenção é isso. É o estímulo mais relevante para onde eu vou focar. E inibe os outros. É claro que se eu vou ler uma mensagem que chegou, eu vou perder uma parte do filme, vou ter que voltar. Até hoje eu estava vendo uma reportagem aqui no Rio Grande do Sul sobre os acidentes de trânsito, né? Eu vou falando assim, gente, não vai ter nada muito, porque eu vou colocando conforme for. Como cresceram os acidentes de trânsito referente ao uso do celular? Porque a gente tem atenção no trânsito e muitas pessoas estão ali, recebe uma notificação, recebe uma mensagem de voz, vem algo do Instagram e as pessoas estão fazendo uso. Então não tem como tu manter a atenção no trânsito, principalmente quem mora em grandes centros e no celular. Então, por que que é tão importante a gente saber o que que é atenção, como que ela funciona, como focar e como manter esse foco quando necessário? Lá. Então, neuroquimicamente, a atenção depende de neurotransmissores, como a dopamina, que ela vai nos trazer a motivação e o foco, a noradrenalina, que vai nos trazer alerta, e a acetilcolina, que é a seleção e manutenção de atenção, que é o que eu estava falando para vocês. O que que eu vou prestar atenção agora? Na aula que eu estou tendo aqui na Viver, no celular que chegou, no meu filho que está correndo, na minha gata que está pulando, o que que eu preciso prestar atenção nesse momento? São esses fatores que vão determinar aonde a minha atenção vai estar. Então, vamos lá. A atenção se forma no cérebro quando ele escolhe o que vale ou não prestar atenção. Mas quando a gente recebe muitos estímulos ao mesmo tempo, fica muito difícil focar. Por isso que ele fica em estado de alerta e filtra o que é importante e direciona o foco para aquilo que faz sentido naquele momento. Tá? Então, se não fizer sentido para mim, se eu estiver assistindo essa aula, não faz sentido, não estou gostando, eu não vou conseguir parar e ouvir o que a prof está falando. Eu vou mexer no meu celular, eu vou olhar o TikTok, eu vou fazer outras coisas, tá? E isso depende muito do quê? Das emoções, do nosso interesse, de como que está o meu corpo, se ele está cansado, se ele não está cansado, o que que isso significa. Então, atenção é o nosso cérebro dizendo: isso é importante agora para mim. É isso que eu quero saber agora. Então, como que o contexto produz os sintomas? Vivemos num sistema de aceleração, excesso de estímulo, cobrança de desempenho. E isso nos torna fragmentado, instável, inconstante, sendo interrompido. Gente, nem toda dificuldade é transtorno. Muitas vezes é apenas uma resposta psíquica. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo da escola mesmo. Talvez quem for trabalhar com escola vai entender. A gente está lá atendendo os alunos. Depois da pandemia de 2020, 2021, as secretarias de educação começaram a fazer lives. E a gente tem live em horário de trabalho. Então, às vezes, eu estou lá com uma demanda com 3 ou 4 alunos que precisam ser ouvidos, com um professor que chega, que deu algum BO na sala, e ainda assistindo uma live que a Secretaria de Educação mandou. Como que eu vou manter atenção naquela live? Como que eu vou poder acolher aquele professor ou acolher aquele aluno? A minha atenção vai selecionar. Bom, o que que nesse momento é prioridade? É o aluno que está com uma crise de pânico? É um aluno que não está se sentindo bem? É um pai que chegou ali e quer conversar com o professor? Ou é o professor que se desestabilizou e precisa ser acolhido? Então, a gente vive nesse mundo que nos cobra demanda. E com certeza vocês também, no trabalho de vocês hoje, são, independente se for escola ou não, também, como a gente está muito ligado às telas, a demanda ficou muito grande. Então, isso
a gente tem que aprender a selecionar, porque senão o nosso cérebro não vai dar conta. Não tem como eu fazer várias coisas ao mesmo tempo e manter a atenção, manter o foco, entender. Eu posso até estar ouvindo, mas não vou estar entendendo o que estão falando, sobre o que que é, vou estar cansada, não vou conseguir dar aquilo que eu preciso. Então, os estudantes aí de psico, né? Muitas vezes estão na aula, chega uma mensagem ali do crush, da crush, é, mas esse professor, essa aula tá com muito sono, vou sair ali, vou dar uma olhadinha, hoje é o dia da cerveja, meus colegas estão lá me chamando, e eu tô aqui nessa aula, depois quando vem a prova, eu não sei o que fazer, eu não entendi, eu não ouvi, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa atenção e entender que ela é uma resposta a todo um contexto aonde que nós estamos inseridos. É, eu vou ler, como é que eu vou me concentrar para ler? Será que eu vou conseguir ler num ambiente que está todo mundo conversando, que tem gente correndo? Tem gente que consegue, mas a maioria precisa parar e se focar, porque até tu consegue ler, mas será que tu está realmente prestando atenção naquilo que você leu? Então, como eu estava dizendo antes, né, a vida moderna, né, traz muitas alterações, expõe a gente a desafios e a contextos de várias formas, né? O cérebro está sempre em alerta, sempre em alerta, sempre em alerta. A atenção fica fragmentada, impaciente e distraída. Muitas vezes a gente não consegue manter a atenção, então, em nada. Ele passa a pular de estímulo para estímulo e não consegue sustentar uma coisa só. Eu trago um dado para vocês aqui, assim, olha, antes, quando antes da gente ter a internet assim tão fácil nas nossas mãos, quando ela era só discada, quando tu tinha que ficar ali rodando, rodando para conseguir entrar, as informações chegavam mais lentas, então a gente conseguia manter o foco. Agora, com essa velocidade, a tendência é cada vez menos prestar atenção. Estudos já trazem que a gente não consegue assistir um simples vídeo de Instagram ou de TikTok que tenha mais de 30 segundos. A gente já enjoa. Então, quem trabalha com marketing, quem trabalha com vendas, já sacou isso. Que a pessoa que está ali para comprar, que está ali para ver um produto, ela não quer ficar 1 minuto olhando o que tu tem para dizer. Tem que ser coisas rápidas, coloridas, que chame atenção, que fale logo o que é, porque senão a pessoa não vai manter a atenção, não vai manter o foco e não vai querer assistir aquilo, ou comprar aquele produto, ou vivenciar aquele produto. Vocês mesmos podem estar se perguntando quantas vezes vocês ficam rolando feed? Rolando feed, rolando feed. O que mais se olha hoje em dia no telefone? Os stories. Por quê? Porque se tu vai ver um Reels, esse Reels tem 45 segundos, eu não vou assistir inteiro, vou pular por debaixo. Algo me chamou atenção lá em cima, vou pular. No TikTok, que tá super em alta, principalmente com os adolescentes, né? São videozinhos muito curtos e que não pode passar daqueles 10, 15 segundos, porque senão a pessoa não mantém o foco e rola para cima, e rola para cima. E assim fica numa infinita busca de satisfação, tédio, insatisfação e até frustração, porque tu não sabe mais o que tu tá procurando, tu não sabe mais o que tu quer. Quando a gente tinha o hábito de leitura de livros, quando tu pega um livro para ler, tu mantém o foco. Quando a gente está lendo, a gente estimula a imaginação, a gente imagina o cenário, a gente imagina os personagens, a gente fica pensando como vai ser o final do filme. Só que esse hábito da leitura foi se perdendo com o tempo, com essa tecnologia, com esses tempos modernos em que a gente quer fazer tudo e que a gente é tão cobrado em fazer tudo. Porque não é só a gente querer, a gente é cobrado a produzir. Essa visão de empreendedorismo, ela traz muito do sujeito a culpa de se dar bem, de ter sucesso.
de ser o melhor em tudo que faz. Então, a gente pensando em ser melhor, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e está perdendo essa capacidade de imaginar, a gente está perdendo a capacidade de sonhar, a capacidade de esperar pelo tempo certo, e isso faz parte da neuro. Porque se a gente não conversar agora sobre isso, quando? Quando vai ser isso? Existe um filme bem, vou deixar uma dica de filme bem antigo, seria uma comédia pastelona, assim, se chama Idiocracia, que fala um pouquinho de um ex-militar, assim, que tinha um QI baixíssimo, não sei se alguém já viu, e uma menina de programa, que eles entram numa cápsula e vão para o futuro. E lá no futuro, então, o futuro daquele filme, quando foi lançado, é como se fosse hoje, gente. É muito engraçado, assim. As pessoas já não saem mais de casa, as pessoas tudo trabalham em home office. O presidente lá dos Estados Unidos é um lutador de MMA. Aí eles têm um problema que está faltando água, as pessoas não estão conseguindo sobreviver. E tudo isso, assim, a gente fica traz uma reflexão. O filme é um pastelão, mas ele traz uma reflexão, porque a gente pulou muito rápido de um tempo para outro. 10 anos é um espaço muito curto para o cérebro acomodar todas essas tecnologias que hoje inventaram. Então, a gente está perdendo essa capacidade. Fica a dica ali do filme, né? É Idiocracia o nome, uma comédia pastelona, mas faz a gente refletir bastante. Prof, Oi, você consegue colocar em modo apresentação, aumentar o slide? deixa eu ver como é que Ali faz. embaixo? Eu acho que naquelas setinhas, só para ela ficar maior para o pessoal conseguir ler. Por gentileza. Ai, ai, ai. Agora onde? Lá Lá embaixo, ó, embaixo, prof, perto do do lado horário, direito. ali no Do lado computador. do ponto de interrogação, prof. Tá vendo o círculo? Isso. Aê! Isso, ótimo, obrigado, prof. Ah, desculpa, gente. Me empolguei Não. falando aqui. Então, é, como eu já iniciei falando, o excesso de telas e a saúde mental, como é que fica isso? Como que isso vai chegar para a gente no consultório? Como que isso vai chegar para a gente na clínica? Por que está acontecendo de um aumento tão grande de pessoas ansiosas, pessoas com depressão, dificuldade de atenção, alteração de sono, não consegue dormir? Principalmente adolescentes. Quem vem trazendo isso para nós é o Santos, é uma literatura bem nova, é de 2023. Eu busquei essas fontes mais recentes para que vocês pudessem tá acompanhando, né? Então, já existem essas evidências que esse grande uso de tela, ele está ocasionando todos esses problemas que a gente está vendo ali relacionados, né? Ansiedade, gente. Os nossos adolescentes não conseguem mais suportar o tédio. Eu tenho 50 anos, assim, vocês são bem mais jovens do que eu. Mas quando a gente falava em tédio, a gente. Ah, eu não tinha uma TV, um amigo não podia sair, ia numa praça. Mas hoje os adolescentes não conseguem mais suportar o tédio. O que que é o tédio para eles? É a mesma coisa, é repetir, ou é ler um livro, ou é ficar sem fazer nada. E isso causa ansiedade, isso causa sintomas de depressão, isso causa dificuldade de atenção. Semana passada eu acho que foi no início do mês, ali até o dia 15. Eu moro bem pertinho de Gramado, fico 1 hora aqui, de São Leopoldo a Gramado. E Gramado é Natal Luz, é uma cidade linda, que tem vários encantos. Então, vou levar meu neto lá para ver as luzes, fui com a minha filha e tal. E a cidade realmente estava linda, iluminada. Me chamou a atenção, até mostrei para minha filha, e a gente depois discutiu isso, de uma criança, cerca de 2 anos e meio, o pai empurrando o carrinho, a criança com um tablet desse tamanho, assistindo um desenho super colorido, com muitas imagens, e com um fone grandão assim no ouvido, sabe? E a criança aqui.
Gente, eles estavam em Gramado, Natal Luz, a cidade linda, cheia de bonecos, cheia de estímulos, todo mundo interagindo, os pais, inclusive, fazendo compras, olhando vitrine, e aquela criança de 2 anos e meio aqui na tela. E aí a gente se pergunta, como que essa criança vai chegar na escola? Como é que ela vai suportar uma fase de aprendizagem, onde ela vai ter que manter o foco nos professores, onde ela vai ter que aprender a ler, onde ela vai ter que ouvir os colegas, aprender a dividir? Isso me chamou demais a atenção. Principalmente, Professora, oi, me pode perdoa falar. ter te cortado. Não, mas Não, é porque o que eu vou falar vai parecer muito óbvio, mas eu trabalho numa escola de elite aqui em Goiânia, que é a cidade que eu moro, e assim, o que você acabou de dizer explicou muito o que eu passo diariamente com as crianças que eu atendo. Eu atendo não, né? Porque eu não atendo as crianças, eu apenas supervisiono a sala. E as crianças estão tendo muita dificuldade, principalmente primeiro ano, para aprender a escrever. E os professores, inclusive, fizeram uma reunião com as auxiliares de sala, que somos nós, para a gente tentar achar uma solução, porque os meninos não querem, de forma alguma, assim, sentar e escrever e olhar o professor. Então, assim, isso está sendo algo que está atrapalhando muito até a rotina da escola, sabe? Os alunos fazerem birra lá dentro da sala de aula porque eles não querem fazer a tarefa. E eu entendo que é uma coisa chata, né? Aquela coisa de sentar na cadeira, igual escola, fileira. Mas querendo ou não, né? A gente tá aí num sistema que vai pedir pra gente, né? No futuro essas crianças vão fazer um Enem, talvez. Mas assim, tá sendo bem difícil mesmo. A gente tá tendo muita dificuldade com as crianças em sala de aula, viu? Tá sendo uma coisa assim. É até assustador falar isso. exatamente. E eu fico me perguntando assim, né? Para onde que a gente está caminhando, para onde que a gente vai. Uma criança de 2 anos e meio, com todo o estímulo que tinha lá, com todas as luzes, ela estava focada numa tela. Imagina a escola, que é uma lousa, um quadro, um giz, um canetão. Como? Se o Natal Luz não conseguiu competir com a tela, como que a escola vai conseguir, né? E como que a gente vai estar trabalhando isso depois na clínica? Porque vai chegar e chega para gente. Ai, é TDAH, é TEA, vamos fazer avaliação, vamos ver. Aí você vai fazer uma anamnese com os pais e vai entendendo um pouquinho. Na própria, quando você está atendendo os pais, eles mesmos não conseguem parar e te ouvir conversar contigo. Eles estão te respondendo, mas estão ali no celular também com a cabeça baixa. Então é sobre isso assim que a gente vai estar falando. Agradeço ali quem colaborou, né? E é isso, é o grande desafio das escolas e de todos os lugares, né? Tem algumas empresas, inclusive, agora já proibindo o uso de celular porque os funcionários baixaram a produtividade, né? Então, vamos lá. Prof, Oi, só para complementar a frase que a senhora trouxe agora, eu trabalho aqui em Manaus, e Manaus é uma cidade industrial, e aí eu trabalho em fábrica. E na produção é proibido o uso de celular, justamente porque tira a atenção, tira o foco, e é algo extremamente perigoso. Do tipo, o funcionário pode literalmente perder a mão. Então, são essas atitudes que a própria empresa tem justamente para prevenir, porque não dá para competir. Se no trânsito você perde a atenção e acontece um acidente, na fábrica, no trabalho é a mesma coisa. E eles não conseguem ficar longe do celular, não dá. Então, logo na entrada, eles guardam o celular nas cabines, cada um tem lá o seu armário, e quando eles saem apenas, que eles pegam no telefone. e tu percebe assim que eles ficam ansiosos o tempo que estão ali na produção, não dão uma escapadinha para ir no banheiro, para tentar ver o celular. Sim, eles ficam bastante ansiosos. Dependendo da fábrica, as multinacionais que têm mais recursos, têm o detector de metal, e aí não dá para dar essa escapadinha. Mas em outras fábricas que eu atendo, é ver, sei lá, escondido dentro da calça, né, dentro da bolsa, e vai no banheiro. E assim, é compreensível. E aí eu escuto muito, Malu, mas tô com o meu filho doente em casa e preciso estar no telefone o tempo todo. Perfeito, completamente compreensível. Só que nem todas as situações são assim.
Às vezes a gente sabe que quer entrar no Instagram, quer entrar no WhatsApp, tem que mandar uma mensagem, e aí eles de fato ficam sim muito ansiosos. Obrigada, então, Malu, pela tua colaboração. Então, a gente vê que não é só na escola, isso está na vida adulta também, né? As pessoas com esses sintomas de ansiedade. Ah, o meu filho está doente. Mas e quando não tinha WhatsApp e celular? Como é que fazia? As pessoas ligavam para a empresa, né? Sempre que precisava se comunicar, ninguém deixou de se comunicar. O que foi importante sempre foi repassado. Então, a gente tem que ir pensando sobre isso. Agora eu não estou conseguindo passar. Ah, foi. O que que piora, gente? Não é que o celular ou a internet seja o grande vilão. O grande problema é como que a gente usa isso, como que isso vai estar mexendo com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, com a nossa atenção, com a nossa memória, né? Quando é um uso desregulado. Na clínica, uma das queixas que eu tenho como sexóloga, os pacientes vêm trazendo que o casamento já não existe mais, porque tá o casal na cama e ao invés de namorar, de trocar um carinho, cada um tá na sua tela, né? Então, isso está muito comum, assim, não se tem mais essa noção. Não é só mais um meme, foram visitar a avó e estavam com saudade da avó e cada um no celular. Hoje é na intimidade, é no quarto. As pessoas não conseguem mais se desconectar. Então, isso deixa de ser algo saudável para se tornar um problema, para se tornar uma condição e até mesmo trazer problemas de libido, problemas de relacionamentos, enfim, tá? Agora, eu vou entrar num outro assunto com vocês que está relacionado a isso e que me preocupa muito, mesmo sendo da neuro, eu acho que nós, enquanto clínico, enquanto for atender o paciente, tem que pensar muito sobre a importância da medicação, sobre a importância dos limites e das pausas, de quando que é usada essa medicação, porque depois, durante a pós, acho que vocês vão ter algumas aulas ali de fármaco, de como esses fármacos agem no cérebro, quanto tempo se usa, e qual é o nosso papel enquanto psicólogo, né? Vamos lá. Telas e dificuldade de atenção. Dificuldade, criança, adolescente. Espera aí que eu me perdi aqui depois que eu abri a tela inteira, eu fiquei sem enxergar aqui. Vou passar. O que que acontece, gente, quando tem esse uso de tela? A baixa tolerância e o desejo pela gratificação imediata. O excesso de estímulo, tanto visual quanto sonoro, ele vem prejudicando a permanência no aqui e no agora. A pessoa não consegue focar no que está fazendo aqui, no que está fazendo agora, não consegue sentir aquela alegria, aquele prazer. Eu estou numa praia, o mar tá lindo, tá quente, tá maravilhoso, mas eu não estou tomando banho, eu estou tirando foto para postar nas redes sociais. A minha atenção não consegue, eu não consigo sentir aquele estímulo, eu não consigo sentir aquele prazer em estar ali onde eu estou. Eu gosto muito de fazer trilha, né? E a trilha, o bom da trilha é que a maioria do meio do mato não pega o celular. Aí eu vejo as pessoas desesperadas, né? Eu quero postar, eu quero fazer uma live. Eu disse, só quando tu voltar, porque aqui no meio do mato não tem sinal. Alguns telefones mais assim, aprimorados já conseguem pegar um pouco de sinal, mas a trilha é algo que favorece e ajuda muito a gente a ter mais tolerância, a gente não ficar por essa busca de gratificação imediata, né? Os adolescentes, teve um adolescente comigo numa trilha e ele ansioso, e eu disse, presta atenção, tem cobra, tem pedra, vai cair. Ele disse, estou preocupada, não posso ficar sem acessar, que tal que minha amiga se suicidou. Eu disse,
Como assim? Ah, é, porque ela vive falando que se eu deixar ela no vácuo, ela pode fazer alguma. Gente, é grave. É grave. O menino não conseguia aproveitar ali um passeio, uma trilha, um banho de cachoeira, até mesmo o próprio cuidado, porque quando tu entra no mato, tu tem que estar atento a abelhas, tu tem que estar atento a outros animais, porque a gente está invadindo o espaço desses animais, né? E ele estava preocupado lá que ele não conseguia falar com a amiga o que que ia acontecer, né? Então, esse uso prolongado, ele faz com que o cérebro tenha estímulos muito rápidos e recompensas imediatas, o que dificulta, então, deixa eu só tirar daqui, se eu puder aqui, o que dificulta, então, é, a nossa tolerância, o tédio e o foco nas tarefas lentas e pouco estimuladas. Eu percebo com os jovens do ensino médio, gente, que eles também, alguns não conseguem mais ficar em emprego. Cara, como é que tá lá teu emprego? Que legal, já saí. Porque, não, estavam me cobrando demais. Eles não têm tolerância. Eles não conseguem tolerar mais nada, eles não conseguem se concentrar. O tédio dificulta tudo. Então, ficou tudo muito dessa forma. Quantas vezes também vocês veem, eu fico assim até apavorada, tá dando uma briga, ao invés das pessoas ir separar a briga ou chamar ajuda, um acidente, as pessoas estão filmando para postar. Como que isso está mudando a personalidade do ser humano? Como que isso está moldando o nosso caráter? Como que vai ser daqui a um tempo se a gente está perdendo até a capacidade de empatia pelo outro? E isso não é uma percepção que todos conseguem ter. Está tão grudado ali na tela, a nossa atenção está tão voltada a mostrar para o mundo as coisas, que a gente esquece de ver quem realmente está ali naquele momento e precisando de uma ajuda, de uma atenção, né? E acaba não conseguindo, então, fazer essas tarefas mais lentas ou que considere menos estimulante. Deixa eu ver aqui. Quantas vezes a gente vai deitar? Ai, vou dar só uma olhadinha no TikTok. Quando viu, é 1 hora da manhã. E aí, no outro dia, você tem que acordar às 5 horas. Cara, o que que eu fiz? Só olhei bobagem. Só dei risada. Nada que se aproveitasse. Ai, enchi meu carrinho de compra. Nem tem dinheiro, mas tá lá no carrinho de compras. Uma hora que eu ter dinheiro, vai lá e vou comprar. E a qualidade do sono? Aí chega no consultório dizendo pra gente que não consegue dormir, que tá com insônia. Mas o cérebro ele precisa de uma higiene, está comprovado cientificamente ali. O Santos, se vocês quiserem, depois lá no final vai ter a bibliografia completa. A gente precisa ter qualidade de sono. E como que a gente vai ter qualidade de sono? Como que o nosso cognitivo vai render melhor se a gente não dorme? Então, a gente hoje está vendo os estudos aí apontando que pelo menos 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir tem que desligar todas as telas. Tentar ler um livro, botar uma música mais calma. Mas o que é isso? A gente não tem mais nem despertador, a gente deita com o celular ali para despertar. Não existe mais o relógio, aquele que despertava, né? A gente usa o celular. A gente usa o celular, então não tem como sair da tela. E muitas vezes eu questiono os pacientes, tá, mas e aí quando tu perdeu o sono, o que que tu faz? Ah, eu entro nas redes sociais. Ah, eu entro no Tinder. Ah, eu entro. Isso só vai dificultar o sono, vai fazer com que ele cada vez durma menos. Por quê? Porque o cérebro está recebendo outros estímulos. Ele não está entendendo que agora é a hora do descanso, que amanhã eu tenho um outro dia, que amanhã eu preciso trabalhar, que amanhã eu preciso dar atenção para algo mais importante. Ele está reagindo aos estímulos que ele está recebendo ali naquele momento. Agora, pessoal,
um tema assim bem pertinente que vai aparecer bastante na clínica para vocês. Eu quero falar sobre atenção, a medicalização e a indústria farmacêutica, tá? Eu não sou contra o uso de remédios. Eu acho que quando a gente precisa buscar ajuda e buscar esse recurso. Mas vocês sabem que a indústria fármaco só perde para a indústria bélica? Vocês sabiam disso? A indústria bélica produz armas, 6, 7 bilhões, trilhões, e a segunda maior indústria do mundo é a indústria farma. Mas o que que isso tem a ver com a atenção? O que que isso tem a ver com a psicologia? O que que isso tem a ver com o meu paciente? Tudo, gente, tudo. A, a farmácia, a medicalização hoje se tornou tão comum, tão potente, e isso me traz um certo desconforto, sabe? Porque tudo é patologizado. Então, quando a Malu falou ali que os alunos não conseguem mais focar, prestar atenção, se a gente fizesse uma reunião com esses pais, conversasse sobre o uso de telas, conversasse sobre a importância da caixa de areia, de brincar, de correr, de ir no parquinho, de pular, mas não. Muitas vezes a gente chama esses pais para dizer o quê? Que é para ele buscar ajuda de um psicólogo, de um neurologista, de um psiquiatra, porque a criança não está prestando atenção e precisa de uma Ritalina. Já é um TDAH, já é um transtorno, já é um TEA, mas e o que que a gente fez, o que que a gente ouviu? E isso me causa muita angústia. E a gente, enquanto psicólogos, a gente tem que ter essa ética de pensar antes de medicar, porque os remédios estão aí e estão vendendo e estão enriquecendo, mas que como é que fica o cérebro dessa pessoa tão pequenininha que já está fazendo uso, às vezes, tão pesado de medicamentos tão pesados, né? O cenário que está favorecendo, né, gente? Então, cada vez mais a gente está sendo cobrado por produzir, por dar resultados, é o TCC, é fazer vídeo. Quem está formado aí sabe que a gente tem que estar constantemente nas redes sociais também, produzindo vídeo, produzindo conteúdo para mostrar nosso trabalho. Como sobreviver a um mundo que cobra tanto a gente sem fugir para os remédios? Hoje é muito difícil quem não faz uso de algum fármaco, né? Para dormir, ou para se concentrar, ou para ansiedade. Mas até quando que isso realmente seria tão eficaz? Como que na clínica a gente vai fazer com isso, né? Então, os futuros neuropsicólogos, eu acho bem importante isso, que nas primeiras escutas, que nos primeiros atendimentos, que a gente tenha uma escuta assim muito cuidadosa. Quando os pais chegarem pedindo laudo, primeiro vamos ter uma conversa, vamos fazer algumas sessões, vamos conhecer um pouco dessa família, vamos ver que sofrimento é esse, vamos ver o que que dá para fazer e o que não dá. Um dos remédios que mais se vende, inclusive é só a receita amarela, né? Que a gente conhece aí para o TDAH, desde pequeno, gente. Tem criança já com 2 anos sendo medicada. Será que existe essa necessidade? Será que a gente, enquanto neuro, vai colaborar para isso? Ou será que a gente pode trabalhar de uma outra forma? Será que realmente essa criança precisa dessa medicação? Ou se essa criança precisa vir para a clínica e ser estimulada? E a gente. Porque criança é assim, eu atendo criança no consultório. Tem vários bonecos, vários jogos, várias coisas. É chão, é sentar no chão, é inventar a brincadeira. Ah, tem esse jogo aqui, mas hoje tu vai fazer outra regra para esse jogo. A gente vai usar esse jogo, mas tu vai inventar a regra. Ah, tem aqui um microfone, tu vai cantar. É estímulo, é pegar, é fazer, é troca, entendeu? Não adianta só a gente querer ficar achando ali que já é uma doença, que já é um problema, querendo medicar, que não vai adiantar.
que contribui para esses fenômenos? Então, o cansaço, a dispersão, a sobrecarga emocional, as disfunções neuropsíquicas, e não consideram, então, esse fator principal, que é a subjetividade de cada um, com as nossas relações sociais, com os nossos relacionamentos. E isso é muito importante que a gente tenha capacidade de olhar. Qual que é o papel da clínica, então? O papel da clínica é ir além do sintoma. O que é o sintoma, gente? Sintoma é a queixa que o paciente vai trazer para a gente. O paciente adulto vai chegar com a queixa. Ah, eu estou com um problema de ejaculação precoce. Mas esse é o sintoma. Então, tá. Vamos entender um pouquinho quem é esse sujeito, da onde ele vem, por que que ele está tendo esse problema. A queixa de uma adolescente. Ah, eu tenho ansiedade, a mãe me trouxe porque eu estou me cortando, estou fazendo automutilações. Mas o que que tu quer com essa automutilação? Por que que tu fez isso? Ah, ansiedade, mas ansiedade por quê? Não se tem mais um amigo presencial. Os amigos dos adolescentes hoje são muito virtuais e dentro de jogos, de site de jogos, namoros, gente, namoros. Ai, tô namorando agora. Ah, que legal, é uma namorada lá de Minas. Ah, de Minas, tá? E como é que vocês fazem? A gente assiste filme junto. Como que faz isso? Tem coisas que eu não sei. Eu não tô tão plugada assim na tecnologia. E aí ela me conta que eles conseguem compartilhar a mesma tela do celular e assistir o filme juntos e ir comentando ou ver um jogo juntos. Nossa, isso para mim é algo bem surpreendente, assim, né? Mas e o toque? Mas e o cheiro? Mas e a química? Mas e as brigas? Como é que se dão? Como é que se dão as brigas hoje dos adolescentes? Ah, porque entrou no perfil da fulana e curtiu. Ah, não, mas eu tenho a senha do Instagram dele, eu posso entrar lá e posso olhar as conversas com quem que ele tá. Ah, não, mas eu coloquei um rastreador no telefone para ver onde ele tá. E realmente o que importa, que é o aprender, que é o se entregar, que é a subjetividade, que é se conhecer, está sendo perdido, né? E isso está virando norma, todo mundo está achando muito, muito normal. Não, não estou dizendo que seja anormal. Eu estou dizendo que a gente tem que saber dosar, gente. Dosar. Então, como aqui vocês vão ter a pós em neuro, quando vocês receberem esse paciente que vem através dos pais, que normalmente vai trazer uma cartinha da escola, uma recomendação, olha, ele não presta atenção, é TOD, ai, ele está desafiando o tempo todo, ai, primeiro avaliem a família, avaliem o sujeito, avaliem a singularidade, onde essa pessoa está inserida. Será que essa criança que está chegando para a gente é aquela criança que estava lá em Gramado, grudado na tela, que não conseguiu olhar para um Papai Noel, para um pisca-pisca? Quem é essa família? Como está chegando? Então, vamos lá. Quando o sofrimento vira mercado, alguém lucra com isso. Não, como eu disse antes, não sou contra a medicação, mas sou contra esse uso automático e sem escuta, gente. Primeiro ouvir. Depois o Adriano, não sei se tu tem a grade ali do curso de neuro para passar, se tem aula de fármaco, tudo, a gente pode depois conversar sobre isso, porque é super importante, né? Na graduação a gente tem uma disciplina, não sei se todas as graduações, mas eu tive a disciplina de fármaco e o próprio professor trazia muito isso, eu me lembro muito dele estar alertando a gente para isso, né? Vamos sim, prof. Tem na grade e eu vou estar falando um pouco depois também. Tá. Então é isso, né, gente? Dessa escuta, dessa mediação. Outra coisa, né? A exigência social, que a gente tem que se adaptar tudo muito rápido. Então, para se adaptar, a gente vai
tomar uma medicação como uma resposta do sistema. E a atenção se tornou uma obrigação moral. Aquele que não produz, aquele que não faz, aquele que não mostra, ele é considerado falho. Isso eu acho que vem muito desse nosso projeto capitalista que a gente tem hoje em dia, né? Que traz muito essa coisa da meritocracia, que se tu quer, se tu consegue, se tu fizer melhor, se tu trabalhar 20 horas por dia, tu vai vencer, tu vai conseguir. Mas quando que esse cérebro vai descansar? Quando que essa atenção vai ter tempo? Então, essa cobrança muito grande traz no sujeito, traz na singularidade uma sensação de impotência. E aí é onde a gente começa a ter depressão, a se sentir ansioso, a não entender os nossos limites, né? E achar tudo que é tudo banal. Deixa eu ver aqui. Opa, me perdi. Saí da tela? Não, prof, tá na tela normal. Tá. Então, gente, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa nossa atenção, ela não é linear, tampouco constante ou infinita. Ela tem pausas, né? Como eu expliquei lá no início, o que chama mais atenção é o que a gente vai focar. Mas aonde que é o lugar da psicologia dentro disso? A psicologia é quem sustenta a escuta, gente. Hoje em dia ninguém mais quer escutar. Ou se você vai contar alguma coisa para alguém, não sei se vocês já passaram por essa situação. Ah, eu quero te contar uma coisa. A pessoa te interrompe. Não, mas eu também aconteceu isso. Não, mas então, por que que a psicologia está tão em alta? Por que que o nosso papel de psicólogo hoje é tão importante? Porque ali no setting terapêutico, ali com os nossos pacientes, é um espaço deles, aonde eles vão ter esse momento de escuta. A psicologia é uma profissão de resistência. A gente está aqui para resistir enquanto sociedade, tá? A gente precisa resistir enquanto sociedade, porque seria muito mais fácil a gente simplesmente dizer, ah, não, vamos lá, vamos tomar medicação, toma ali um Escitalopram, que tu vai ficar melhor, realmente, uma sertralina, o sujeito vai perder a capacidade de sentir tudo, não sente mais nada, não tem mais desejo, não tem mais prazer, não sente dor, não sente alegria, não sente raiva, né? Quando tu tá fazendo uma consulta com um paciente que chega com a queixa de obesidade, tá? E traz para mim. Todo mundo quer que eu tome Monjaro. Eles estão dizendo que eu não tenho capacidade de emagrecer, que eu não vou conseguir sozinha, que eu preciso aplicar as canetinhas, mas eu não quero. Então, a gente está ali para ajudar essa pessoa a sustentar o desejo dela. Ela não tem o desejo de se aplicar a caneta uma vez por semana. Talvez ela esteja bem com o corpo dela, ela esteja se aceitando e veio com essa queixa por quê? Porque é muito cobrada diante da sociedade, né? Então, o nosso papel está ali em entender o porquê que ela veio, por que ela quer emagrecer, por que ela quer entrar numa academia, ou por que essa coisa da família cobra tanto, como que se deu. Descobri que essa paciente mamou até os 7 anos de idade, foi amamentada. E a questão da obesidade hoje, gente, tá muito forte. A gente está voltando de novo para a ditadura da magreza com essas canetas, né? Então vai chegar na clínica para vocês também os pacientes com essa queixa, sabe? De cobrança por um corpo magro, por um corpo ideal, por um corpo. Mas e o nosso corpo? Como é que ele resiste? Como é que a gente vai fazer, né? Então, a nossa escuta é poder suportar isso e não dizer para o paciente, olha, realmente, quem sabe tu tenta lá uma caneta, um monjaro. O nosso papel está justamente onde o protocolo não dá conta,
que são ouvir essas histórias, que é ouvir esse sujeito, que é entender o que ele está trazendo. É uma escuta ética, né? A gente precisa ouvir esse sujeito para além desse sintoma, para além dessa primeira queixa que ele trouxe, que é a briga da família para que ele faça uso da Mounjaro, para que ele emagreça. O que mais que ele está querendo dizer para nós? Como é que está a autoestima dele? Mas ele foi criado por essa família só viu que ele estava acima do peso agora. Como é que são as outras pessoas da família? Estão acima do peso, não estão? Se sentem bem, não se sentem? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que talvez a pergunta aqui não seja como fazer o sujeito prestar mais atenção, mas o que ele está tentando fazer para sobreviver quando ele se dispersa, quando ele está no meio desse mundo cheio de estímulos, cheio de coisas. Como é que ele vai fazer para manter essa atenção, para manter o foco? Eu não estou conseguindo passar aqui mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com a tela cheia? Sim, prof, tá na tela ali dos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consegue clicar ali no lado direito com o mouse para ele poder ir? Ou na setinha do teclado? Não está Não tá indo. indo. Dá um ESC, vê se ele sai e entra de novo. Hum, não. Deixa eu ver Não? aqui. Agora acho que vai. Isso. Como eu já tinha falado antes, né, que a indústria bélica e a indústria farmacêutica aí estão competindo como uma grande fonte de mercado, né? E como que a gente vai trabalhar nessa lógica? A gente vai colaborar ou a gente vai tentar ouvir esse sujeito? Medicamentos são importantes, mas eles não são neutros. Nenhum medicamento é neutro, gente. A gente tem que saber que todos vão ter efeitos colaterais. Daqui a pouco a gente vai estar fortalecendo essa ideia que os professores têm de manter os alunos sentados, de que para manter a concentração é necessário tomar esse remédio. E... Mas será que é isso mesmo? Na clínica, a gente tem que trabalhar em rede, pessoal, em rede. Depois de fazer a escuta do paciente, das pessoas que for necessário, né? Se for menor de idade, a gente vai atender esses pais, vai atender essa família estendida, mas a gente vai ter que sair da clínica, a gente vai ter que ir na escola, a gente vai ter que conversar com esses professores, ver qual é a metodologia que eles estão usando, é, ver o que pode ser feito para que esses alunos consigam ou não manter mais o foco. A gente tem que pensar em rede. Também tive uma paciente de uma determinada religião que estava ali com um problema, vai ter que ir até a igreja que essa paciente frequenta, porque é uma paciente que frequenta e segue os preceitos, então conversar com esse pastor para entender o que está acontecendo, porque ela é uma pessoa sozinha que não tem rede. Quem é a rede dela? A rede dessa pessoa são somente os irmãos lá da igreja. Às vezes a gente vai ter que fazer esse movimento. Ou dar uma ligada, olha, vamos conversar, quem sabe, vamos ver, né? Claro, gente, que tudo dentro da ética. A gente vai sempre comunicar o nosso paciente dos nossos passos, tá? A gente não vai abrir caso, não vai falar, não vai chamar sem o combinado lá que a gente faz no contrato antes, né? A primeira coisa, combinar com o paciente. Olha, posso conversar com alguém? Quem tu me indica? Antes de ir na escola, a gente vai sinalizar para a família, vai dizer que é importante, tá? Então, a nossa clínica sustenta a escuta que vai para além do mercado. Neuropsicopedagogos, primeiramente, precisam ouvir as queixas, tá?
sem pressa, sem rótulo, sem antecipar as respostas, compreendendo a história, tudo que atravessa, tudo que ele produz, sabendo que quando essa pessoa for medicada, a gente vai ter que trabalhar também com o neuro dessa pessoa. Quando o nosso paciente realmente precisar fazer uso, a gente precisa falar com o médico dessa pessoa, a gente precisa falar com um psiquiatra, com um neuropsicólogo. É importante a gente trabalhar essa rede de apoio, tá? É, a medicação não deve ser o primeiro recurso, mas se a pessoa está em sofrimento, ela é importante, vai fazer a diferença. E eu acho que é ali na clínica que a gente vai poder dar o suporte para o sujeito para entender, olha, não, eu acho que agora é hora da gente partir para um trabalho em equipe, consultar um neurologista, consultar um psiquiatra, vamos trabalhar junto, vamos ver o que que. Ah, o médico receitou tal coisa. Daí o paciente chega com sintoma. Ah, mas será que essa medicação ela tá certa? Quem sabe vamos conversar com um psiquiatra para ajustar a dosagem? Me deu um remédio para dormir, mas eu estou passando o dia todo com sono, não estou me concentrando. Entrar em contato com essa rede, ver o que que pode ser feito, né? Então, a clínica responsável, ela avalia o sujeito para além do diagnóstico, tá? Mesmo que a gente receba um paciente que já venha com laudo fechado de TEA, de qualquer transtorno que for, vamos olhar para esse paciente enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa, né? E não só para o diagnóstico. Como eu disse, trabalha ali com a família, com a instituição, e, quando necessário, de forma interdisciplinar. Eu vou passar um filmezinho rápido aqui agora para vocês. Como é que eu saio aqui? ESC. E aí depois, vamos ver se vai compartilhar meu filme. Eu vou abrir para as perguntas, então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tá aparecendo o filmezinho para vocês? Sim, prof. Tá na tela do YouTube. Tá, vamos lá. Vamos ver se vai sair o áudio. Conseguem ver e ouvir? Tá sem áudio, prof. Sem áudio? Tá bem baixo, na verdade tem, mas tá bem baixinho. É, tá sem áudio. Ué, e agora? Agora sim. Vou colocar no início, então, para a gente prestar atenção, porque a gente falando junto, e nós estamos falando justamente de atenção, né? Vamos lá. Talvez é porque o áudio do começo não seja alto.
Bom, pessoal, eu acho que era isso, assim, vocês estão me vendo agora? O que eu tenho que Sim. fechar aqui? O que eu fecho aqui? Tem um botãozinho vermelho de stop quando compartilha. Geralmente ele Ah, fica. tá. Então, Isso. pessoal, a ideia era falar sobre atenção, sobre como a gente perde a atenção. Eu fui um pouco além, falei da medicação, né? Por quê? Porque tudo está relacionado com a atenção, gente. Tudo. Se a gente não tiver disposto, se a gente não focar, a gente está muito próximo de cair em muitas armadilhas, né? Enquanto sujeitos, a gente precisa, então, estar pensando sobre isso. Eu acho que faz parte da clínica, da nossa profissão enquanto psicólogos, enquanto ética, está pensando, principalmente, vocês, como neuropsicopedagogos, vocês vão ser muito procurados para dar diagnósticos, para fazer avaliações. E eu acho que isso é muito importante que ele seja feito sempre com muita calma, com muita ponderância, depois de muita escuta, depois de um trabalho com supervisão, de um trabalho em equipe, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, muitas vezes o paciente vai chegar com você porque ele já procurou no Google, no Dr. Google ou no Dr. Chat GPT com os sintomas, com o que ele tem, e ele vai te trazer só querendo que tu dê um laudo pronto e assine. Então, eu acho que é muito pensar sobre isso enquanto ética. E sim, o neuro, ele faz a escuta clínica, ele entende esse sujeito enquanto pessoa, ele entende o seu sofrimento. Afinal de contas, a nossa formação principal é psicólogo, né? Então, não colaborar para que isso continue. Quando a gente perceber que sim, que realmente é necessário, a gente vai estar fazendo essa avaliação, vai estar buscando supervisão, principalmente, né? Uma supervisão, a gente vai estar trabalhando com nossos pares, vai estar trabalhando em conjunto com uma equipe interdisciplinar, porque é muito mais fácil a gente colocar o remédio ali e deu. E enquanto neuro, eu sei que eu sou muito procurada para laudo. Ah, tu faz o laudo, quanto cobra pelo laudo, 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 laudo. E nem sempre é laudo. A maioria das vezes é escuta, é sofrimento. Acho que por hoje é isso, né? Vou passar para o Adriano. Quem tiver alguma dúvida, talvez eu não saiba responder tudo, mas eu estou aqui aberta. Rolf, eu vou ler rapidinho aqui os comentários que fizeram, tá? Tá. Durante toda a explicação. Com certeza é difícil ver um filme de 2 horas sem estar em um ambiente controlado, por isso gosto de ir no cinema. É, Cadê? A tal da, quando a senhora falou da trilha, né? A tal da dopamina barata não é nem mais um namoro, até a amizade agora se tornou isso de atenção imediata se não faço algo, né? Sim, armas, drogas e pessoas, isso é a trindade do mercado clandestino e se reflete no mercado oficial. No caso, pessoas são os recursos humanos. É, Cadê? Exatamente, estimular a criatividade da criança. Um exemplo disso é o jogo do Roblox, as crianças com uma revolta enorme, pois tiraram a forma que eles se comunicam, crianças de 7, 8 anos de idade. Isso que foi tirado só o chat de vídeo, mas o digitado continuou. Foi o texto e voz que foi removido, por isso usaram as plaquinhas dos memes. Muito preocupante. É isso. Prof, uma pergunta que fizeram, se você pode disponibilizar o slide de apresentação para eles, que eles gostaram. Claro, posso sim. Não sei como é que eu posso fazer para disponibilizar. Eu mando para Viver e aí vocês disponibilizam? Isso, Isa, consegue chamar a prof, ele dá um oizinho para ela mandar para você e você manda lá no grupo do. Pronto. Tá, só um pouquinho. Uhum. Já vou baixar aqui no meu telefone e já te mando. Tá. Pode continuar aí, que eu vou passar para Uhum. ela. Certo, então, pessoal, aí a gente vai disponibilizar ali o material, tá? Ali no grupo.
Não no grupo de interessados que vocês estão entrando para saber as informações da pós, no grupo do evento, tá? Bom, então a gente vai continuar aqui mais um pouquinho, tá? Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostaram? Como foi essa aula para você, né? Se fez sentido? Deixa aqui pra gente também os comentários aqui no chat, se fez sentido, o que chamou mais atenção no que a prof explicou, né? Alguma impressão ou alguma dúvida que tenha ficado, né? E Obrigada, aproveitar que ela tá aqui com a gente ainda, né? Então, antes de liberar a prof, quero aproveitar esse momento, né? Muita gente que está aqui hoje está justamente pensando, né? Se a pós-neuropsicologia clínica faz sentido para a trajetória, como a gente falou, né? Então, prof, eu quero pedir, com sua experiência clínica e também como professora aqui da Viver, o que você diria para quem está considerando entrar na pós, né? O que essa pessoa pode esperar da nossa formação, do acompanhamento ao longo do curso aí? Justamente, eu acho que é uma pós muito proveitosa. A gente tem que estar por dentro, porque a neurociência ela está aí e ela desenvolve muito rápido todo dia. A gente tem que estar se aperfeiçoando. Quem entrar nessa pós vai ter aulas assim como a minha. Eu acho que muita gente veio esperando por uma coisa e encontrou outra, mas a Viver Mais é uma instituição de muita qualidade e com certeza vocês vão sair capacitados dessa pós para ter essa ética, para ter essa habilidade de realmente fazer uma avaliação quando necessário, fazer escuta quando necessário. Super recomendo. Ótimo, não só a teoria, né, prof? É aprender na Então, prática em si, ali no dia a dia, né? exatamente, aprender na prática. Isso, o que a prof disse, pessoal, é justamente bem próximo do que acontece na nossa pós, tá? Em neuropsicologia clínica. Então, eu vou pedir mais para as meninas ali do suporte mandar novamente o link do grupo de interessados, tá? Que é onde a gente vai estar passando todas as informações com calma, tá? Grade, professores, formatos, valores e tudo mais. Agora eu vou pedir também, Isa, Manu, para vocês compartilharem aqui com a gente o guia do curso, para a gente falar rapidinho também um pouco do guia do nosso curso, tá? Vou esperar vocês colocarem aqui para eu continuar. Já passei os slides ali, tá? Acho que só confere se foi tudo. Tá ótimo, prof. Bom, pessoal, esse aqui é o guia do nosso curso de Neuropsicologia Clínica, tá? É, Ele é bem claro, né? É o nosso objetivo, né? Quando a gente pensa em objetivo. Então, dessa pós, é formar psicólogos capazes, como a prof disse, de avaliar, compreender, né? Ter a escuta, intervir nos processos cognitivos ali, emocionais, comportamentais, com muita segurança técnica, né? E responsabilidade, é claro. Tá? Então, se você que precisa encaminhar, né? Sem que você precise encaminhar, às vezes tem psicólogos profissionais que já atendem na clínica, mas às vezes encaminham por questão de insegurança ali, né? Então, assim, nessa pós, a gente vai te dar todo o embasamento e segurança para você não precisar fazer isso, né? Sem você precisar encaminhar seus pacientes para outros profissionais, né? É uma forma de você ampliar aquilo que você já está oferecendo na sua clínica, tá? E também não somente sobre aplicar testes, né? É saber por que aplicar, né? Como interpretar e o que fazer com aquele resultado, né? Às vezes você aprende ali só, aprendi ali a aplicar o teste, né? Mas é o que que você vai fazer com esse resultado, né? Então a nossa pós ela está aí para isso, justamente para entregar todo esse embasamento teórico aí também e prático, tá? Então como que as disciplinas elas se organizam, né? É, a gente construiu, né? Esse curso ele é organizado, na verdade, para que você construa esse raciocínio ali para você poder atuar na clínica, né? Passo a passo. Então a gente começa o curso, né? A grade pelos fundamentos da neuropsicologia, aquela parte mais teórica, né? Neuroanatomia funcional e neurofisiologia, para que você entenda o funcionamento, tá? Então essa é a parte ali dos fundamentos da neuropsicologia que vocês iniciam a grade com essas disciplinas. Vocês vão ver também a avaliação dos processos cognitivos como atenção, memória, funções executivas, linguagem e habilidades visoespaciais, né? Então, essa é a parte teórica. A avaliação neuropsicológica na prática.
Dentro das disciplinas de avaliação, você também aprende a atuar em demandas que é muito frequente na clínica, né? Quem atende na clínica já sabe. Então, como avaliação em TDAH, avaliação no transtorno do espectro autista, psicopatologias, quadros neurológicos e neuropsicológicos, né? Então, tudo isso sempre articulando a teoria, instrumentos e interpretação clínica, tá? Também vocês vão estar vendo as diferentes fases da vida, né? A gente organiza as disciplinas pensando nos ciclos do desenvolvimento, né? Então, você aprende na neuropsicologia clínica aqui na Viver, aplicada a crianças e adolescentes, adultos e idosos, né? Ela amplia muito mais assim, a sua possibilidade de atuação com mais demandas, mais pacientes e leitura de casos, né? Na parte de intervenção e reabilitação, né? O que fazer com isso? Então, as nossas disciplinas nessa parte, elas são voltadas para reabilitação neuropsicológica infantil, reabilitação em adultos e reabilitação em idosos. Então, a ideia é que você não fique só no diagnóstico, mas saiba planejar intervenções e acompanhar os processos, como a prof, né, também falou ali, acompanhar o seu paciente. E aí, a prof também falou nas últimas palavras ali da explicação dela sobre os laudos, a elaboração dos documentos, né? Aqui você vai aprender a integrar os dados da avaliação, construir os laudos bem claros, éticos e bem fundamentados, né? Comunicar os resultados de forma adequada, para os pacientes, que eles consigam entender, as famílias, né? E outros profissionais também, em caso, né? Se for trabalhar em rede, igual a professora ali também explicou. Então, isso é algo que dá muita insegurança no início, na prática, né? E aqui é trabalhado com muito cuidado. Então, assim, as nossas disciplinas, elas são bem atualizadas, né? A pós também ela traz disciplinas que dialogam com a prática atual, como neuroimagem aplicada à neuropsicologia, psicofarmacologia, como a prof também explanou ali um pouquinho, né? Vocês vão estar vendo vocês vão ter disciplinas de psicofarmacologia, avaliação psicológica online e integração interdisciplinar, né? O objetivo é que você saia com um raciocínio clínico bem estruturado para você receber seus pacientes, e você saber tratá-los, né? Na clínica ali com todo esse embasamento que a gente oferece na grade curricular. Após o evento, as meninas vão colocar para vocês ali naquele grupo de interessados que eu pedi para vocês entrarem, a grade curricular para vocês verem com calma, tá, pessoal? Ali vocês vão ver disciplina por disciplina na ordem, bem organizada e estruturada, tá? Então, assim, como eu falei, né, o objetivo é que você saia da pós com esse raciocínio clínico bem estruturado, sabendo avaliar, interpretar, intervir e sustentar, né, acompanhar tecnicamente as suas decisões. Esse é o foco da pós em neuropsicologia clínica aqui da Viver Mais Psicologia, tá? Então, além de todo o conteúdo teórico, a pós ela conta com supervisão de casos clínicos. Essa supervisão de casos clínicos é um momento bem legal que que você se sinta acompanhado, né, ao longo do processo ali, não apenas na teoria, mas também na prática. Essas supervisões, elas são acompanhadas pelos nossos professores, por profissionais experientes e atuantes na área da neuropsicologia, né? Nesse momento, eles vão auxiliar vocês ali na discussão dos casos reais, né, da clínica. Para quem atende, vai estar trazendo esses casos reais para vocês trocarem experiências, networking, orientações. Para quem recém-formado, então, é um gatilho, né? Para vocês estarem vendo ali com os profissionais que já atendem e já pegando aquela experiência ali, né? Aquela troca. Então, é um momento muito especial e é um diferencial aqui da Viver, que é a supervisão de casos, né? Nas tomadas de decisão também, nas dificuldades que vão surgindo na clínica em si, né? Eu vi Além... ali, Adriana, eu vi ali o prof. Gustavo, ele foi meu professor de graduação, ele é maravilhoso, vocês vão amar, é um queridão, assim, super inteligente, vocês vão aproveitar muito, muito, muito. Ele é muito bom, aproveitem muito ele. Muito 10, né? Muito legal. Porque além da aula teórica, vocês têm esse momento que eu acho muito especial, que é a supervisão, né? Que vocês trocam essas experiências, né? Vocês têm esse acompanhamento com esses profissionais, né? Além da supervisão, nós também oferecemos, após ela conta, né? Faz parte da grade curricular, o grupo de estudos, que ocorre mensalmente, né? A turma, os alunos, ali, eles vão se reunir para estudar os artigos científicos, aprofundar temas atuais e relevantes ali da neuropsicologia, que, na verdade, fortalece também o raciocínio clínico, né? E o embasamento técnico.
Então, você não estuda sozinho aqui na Viver, né? Além das aulas teóricas, vocês têm um grupo de estudos, vocês têm a supervisão, né? Então, existe esse acompanhamento, essa troca, essa construção coletiva aí, para que todo mundo, né, para todos os alunos desenvolvam essa segurança clínica e se torne o especialista que deseja, né, se tornar. Então, pessoal, muito bom, né? A nossa pós, ela é riquíssima, é bem completa, né? Então, quando a gente fala na estrutura, vocês devem estar pensando, quanto que vai custar tudo isso? Imagine o valor, né? Mas aqui na Viver nós temos muitos benefícios, né? O aluno ele tem muito, ele é beneficiado, né? Pode usufruir desses benefícios. Então é muito importante reforçar. Hoje, o investimento, ela começa com mensalidade a partir de R$ 290. R$ 290, pessoal, nos 6 primeiros meses. Então, assim, é um orçamento bom, que cabe, né, no seu bolso aí. Nós temos vários planos de pagamentos, a gente tira todas as dúvidas de vocês também lá no grupo de interessados, então entrem lá nesse grupo, tá? Que é muito importante mesmo. Esse plano que inicia com mensalidade de 290 nos 6 primeiros meses é o plano progressivo, tá? A gente explica mais um pouquinho para ele, para vocês ali dele, lá no grupo também, tá? Agora, eu falei lá no comecinho sobre os bônus para quem permaneceu aqui, né, com a gente no evento. Eu comentei lá no comecinho, né, para quem ficasse até o final. Então, a gente tem um bônus aqui para vocês aproveitarem, já fazer a sua inscrição, para você que estava na dúvida aí, né, que se neuropsicologia é o que te prende, é o que te apaixona, né? Então, a nossa pós, ela está com as inscrições abertas neste momento, né? E quem veio, né, fazer a inscrição com a gente através desse evento, tem essas condições específicas que eu vou falar agora. Então, para quem participou, tem 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Ou seja, falei para vocês do plano progressivo, né? Que é uma das opções, que inicia com R$ 290 ali, nos 6 primeiros meses. Então, você imagina ganhar mais 30% nas 3 primeiras mensalidades, né? Vocês vão ter também um mês de streaming gratuito, que é a nossa plataforma lá, que eu expliquei para vocês, né? Aquela plataforma, vocês vão ter um mês gratuito para vocês acessarem todos os conteúdos que nós temos lá. 30% de desconto em uma segunda especialização aqui na Viver. Ah, eu comecei em neuro, mas também me encantei por outra abordagem que vocês oferecem. Vocês têm 30% no curso inteiro, tá? Pela segunda especialização. E isenção da taxa de matrícula. Nós não cobramos, nós não temos taxa de matrícula, tá? Vocês iniciam pagando apenas a mensalidade do curso, da pós, da formação, tá? E assim, pessoal, tem validade. Essas condições, elas ficam disponíveis até quinta-feira, até às 17 horas de quinta-feira, tá? Hoje é terça, então vocês vão ter hoje, amanhã, até quinta, até às 17, para vocês estarem fazendo a inscrição e aproveitar esses bônus, tá? Então, se tudo fez sentido para vocês, né? Querem saber mais sobre as informações da nossa pós Neuropsicologia Clínica, entrem no grupo do WhatsApp, tá? Ali vocês vão receber diariamente, bem organizado, todas as informações necessárias e importantes que vocês precisam saber. E, claro, tirar as dúvidas, conversar com nossa equipe que está ali a pronto atendimento, tá? Nós temos também projetos, pessoal, projetos que ajudam no pagamento, né? Nós temos 3 projetos bem importantes aqui que vocês conseguem viabilizar após com o apoio desses projetos, tá? Nós temos projetos de divulgação, indicação e também a clínica da Viver, tá? Então, alunos que são psicólogos, já têm um CRP ativo, podem atender, realizar atendimentos, né? E desses atendimentos vocês recebem um apoio financeiro para pagar a mensalidade, tá? Nós temos muitos alunos participando desse projeto da clínica, e ajudam mesmo, pessoal, a pagar a pós, né? Eu vou explicar para vocês. É, então, toda essa captação desses pacientes que vêm pela clínica é feita pela própria coordenação da nossa clínica, tá? E encaminhados para vocês. Então, é um projeto bem bacana. Eu vou falar mais dos projetos também. As meninas aí do suporte também vai falar mais dos projetos para vocês ali no grupo de interessados. Então, meninas, coloquem mais uma vez. Não sei se vocês colocaram, que eu não estou acompanhando aqui, o link do grupo de interessados. Entrem no grupo, pessoal, que a gente vai passar as informações lá, principalmente dos projetos, que é bem bacana mesmo e ajuda vocês a viabilizar diretamente nas mensalidades, tá? O mais importante é não decidir hoje por impulso, né? É entender que a neuropsicologia, se ela fez sentido na sua trajetória, né? Se é isso mesmo que te encanta mesmo, né? Para você trazer ali para o seu atendimento, para sua clínica,
Então a gente está aqui para caminhar junto, né? Com muita estrutura e muita responsabilidade, tá? Só reforçando sobre o certificado, todos os nossos eventos eles são gratuitos, na hora que você faz a inscrição são gratuitos. E no ato da inscrição, né? Se você quiser receber o certificado, ele tem uma taxa simbólica ali de 35. Quem não optar, né? Não receber o certificado, tudo bem também, tá? Quem optar tem essa taxinha aí de 35. Então, assim, pessoal. Agradecer de coração mesmo, imensamente, a participação de vocês, né? Por vocês estarem aqui com a gente. E principalmente um agradecimento especial à Prof. Rosana, tá? Muito obrigado, Prof, pela parceria, por estar aqui com a gente, orientando, passando um pouco dessa experiência que você tem na clínica, né? Para os nossos alunos, para os nossos futuros alunos, que eu tenho certeza que tem aqui. Então, muito obrigado mesmo, pessoal, pela participação de vocês, por acompanhar a gente até aqui. Prof, muito obrigado também, tá? E entrem no grupo, pessoal, que a gente vai passar todas as informações lá, tá? Então, quero desejar para vocês um restante aí bom da semana, né? Uma boa semana aí, um forte abraço. Espero vocês nos próximos eventos. E qualquer dúvida, pessoal, nos chamem lá no Whats, tá? Que a gente está em pronto atendimento para tirar todas as dúvidas. As inscrições já estão abertas e a nossa pós começa em fevereiro, mês que vem, tá? Um super abraço para vocês e uma ótima noite, tá? Muito obrigado aí pela parceria. Um abraço, muito obrigada a todos e até mais. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.